Eu sentei numa mesa, onde tinha pessoas com muito patrimônio. E uma vez uma família chegou e falou, olha, não tenho tempo para ficar aqui. E aí um dos gestores falou, olha, a gente quer apresentar uma oportunidade aqui do mercado. E o Bruno é especializado em imóveis de leilão. E aquela pessoa que não tinha tempo, com patrimônio, eu me lembro, mais de 50 milhões de reais, virou e falou assim, eu sou todo ouvido para quero saber tudo sobre esse mercado. Muitos casos que o próprio leilão, ao ser arrematado, o processo é mais ágil do que uma compra tradicional. Uma arrematação hoje financiada, em 10 dias, 15 dias, você tem um contrato assinado. Ah, eu vou entrar no mercado de leilão. Não. Você que está assistindo, não existe. Você não vai entrar no mercado de leilão. Por quê? Eu arrematei meu primeiro imóvel em 2018 de uma forma inusitada. Eu conheci os leilões lá em 2010 com, eu não sei, o Érico Rocha, que hoje é o cara do marketing digital. Lá em 2010, ele e o irmão dele, o Hugo Rocha, falavam de leilões lá em 2010. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de leilão. E a sua primeira em 2018 já foi eletrônico? Já foi eletrônico, já foi online. Tinha muito do presencial, né, lá em 2010. E aí eu fiquei com aquela sementinha plantada sobre o tema. E aí em 2018, eu realmente comecei a me aprofundar no tema. Arrematei o primeiro imóvel em 2018. O meu primeiro imóvel eu arrematei com um fundo de garantia da minha esposa e um dinheiro emprestado da minha sogra. Meu Deus. Não façam isso em casa, não repitam, não é certeza de sucesso. Foi uma oportunidade e eu tinha acabado de sair de uma empresa que eu já estava há quase 15 anos trabalhando. Enfim, foi uma transição. E nessa arrematação foi a primeira. Eu usei 100% do capital que não era do meu bolso. Era um fundo de garantia. Quando você é casado, o fundo de garantia não entra na conta do casal, então era o dinheiro da minha esposa. E eu não tinha um recurso a complementar, e enfim, peguei o dinheiro da minha sogra. E aí o que eu percebi é que nessa modalidade eu falei, puxa vida, eu comprei um imóvel. Na época eu paguei 130 mil reais, lá em 2018. Esse imóvel foi vendido por 210 mil reais e eu falei, peraí, eu comprei imóvel com quase 50% de desconto, sem tirar um centavo meu, do meu bolso. E quando eu arrematei o imóvel, eu tava com inquilino. Nossa. E aí, quando eu assinei o contrato, começou a pingar na época 700 reais por mês, 800 reais por mês. E aí eu falei, puxa, aqui tem uma coisa que... E eu já tava no mercado financeiro. Foi uma ótima primeira experiência, E aí eu falei, poxa, aqui tem um negócio que o mercado financeiro não entrega isso. E quando eu arrematei lá em 2018 para 2019, foi quando a bolsa tava batendo ali os seus 30%, 35% de retorno, né? E eu falei, bom, mas o mercado não tem algo assim, né? E aí eu fiquei, nesse período, começando a entender, e a gente chama que toda vez que você encontra um negócio muito bom e você não tem recurso suficiente, a gente fala que você vai pro Family and Friends, né? O FF. Aí você vai lá querer ajudar as pessoas que você mais próximas. E aí eu comecei a fazer esse trabalho e vi que o negócio era muito diferenciado do mercado. Inclusive por estar envolvido no mercado financeiro. E aí foi que em 2020, quando veio a pandemia, a gente inseriu isso dentro do Family Office. E foi ali, principalmente, que eu consegui crescer muito, porque... eu comecei a ter relacionamento com grandes advogados, com grandes investidores, e aquilo deu uma atração muito forte para mim. E além disso, em 2020 também, quando veio a pandemia, foi quando eu fui pro digital. Né? Foi quando eu comecei a falar de leilão lá em 2020 no YouTube. Em 2021, eu fiz um desafio que era fazer uma live ao vivo uma vez por semana. E o meu canal hoje, se você que estiver assistindo for entrar, vai ter as lives lá atrás, há 4 anos atrás, quando eu comecei a fazer essas lives. E aí que o meu crescimento foi muito forte, porque quando você ensina, você aprende 2 vezes mais rápido. O fato de ensinar, você tem que ter uma linha de raciocínio. As pessoas faziam perguntas que eu não sabia responder, então eu tinha que estudar. Tem que simplificar o que você vê na teoria, né? E eu precisava passar isso de uma forma simples, porque esse sim foi o meu objetivo. Era, como que eu passo isso de uma forma onde as pessoas possam entender? Porque o leilão, pra mim, eu tinha uma imagem de que o leilão era algo extremamente difícil, era extremamente complexo. Burocrático, né? As pessoas acham que é burocrático. Era algo que o fato de eu não ser um advogado... Era impeditivo, Era impeditivo. E quando eu fiz a primeira arrematação, eu comecei a me envolver nesse mundo. E, inclusive, me lembro uma vez, doutora, que
Eu sentei numa mesa, onde tinha pessoas com muito patrimônio. E uma vez uma família chegou e falou, olha, não tenho tempo pra ficar aqui. Eu preciso... E tava eu e dois assessores e gestores de patrimônio. E eu tava junto. Porque eu era do mercado financeiro, então eu conhecia. Eu participava das reuniões. E aí, eu falei, não tem muito tempo, tal, não sei o quê. E a gente tava conversando e passou uns 10 minutos. E aí, um dos gestores falou, olha, a gente quer apresentar uma oportunidade aqui do mercado. E o Bruno é especializado em imóveis de leilão. E aquela pessoa que não tinha tempo, com patrimônio, eu me lembro, mais de 50 milhões de reais, virou e falou assim, eu sou todo ouvido quero saber tudo sobre esse mercado. Então, ele é um mercado que atrai muito as pessoas, ele é um mercado que os investidores sabem que é muito bom, principalmente quem já investe no mercado imobiliário. Quem está no mercado financeiro sabe também que imóvel é algo de construção de patrimônio, é algo para você poder pensar lá na frente, é algo que vai te sustentar a longo prazo, mas o fato de ser leilão sempre houve um preconceito e o meu propósito sempre foi trazer isso de forma simples para que as pessoas pudessem investir, tendo segurança, entendendo o processo e assim por diante. Então, foi assim que iniciou a minha jornada nesse mercado. História com os leilões. Exatamente. Como é muito atraente, né? Você está numa roda, você quer puxar um assunto ali que todo mundo vai parar e vai querer saber, é só você falar, olha, eu trabalho com leilões de imóveis, né? É impressionante. Não é desse jeito que funciona? É impressionante quando você fala desse tema, as pessoas elas vão parar para te ouvir. E você pode estar em qualquer lugar, em qualquer nível social. Não importa. Este é um tema e é um mercado onde as pessoas querem. Me lembro uma vez que eu vi um vídeo do próprio Érico Rocha, que ele devia ter, sei lá, umas 1000 pessoas. E ele pergunta assim, quem aqui tem vontade de comprar um imóvel com 50% de desconto? E aí todo mundo levantou a mão. E aí ele perguntou, quem aqui já comprou um imóvel com 50% de desconto? E aquela plateia de 1000 pessoas, uma pessoa havia levantado a mão. Então, eu acho que esse é um mercado que a gente traz aqui exatamente para o investidor entender que, além de ter um altíssimo retorno, que é o que a gente vai falar hoje aqui, né? Tem um retorno muito alto, fora da curva, comparando com o mercado financeiro. Ele é um mercado seguro. Exato. Seguro, mesmo juridicamente, mesmo extrajuridicamente, porque existem os leilões extrajudiciais. É claro, se você fizer o passo a passo ali, se você tiver clareza naquilo. Mas é um mercado que, enfim, traz retorno e com certeza tá aberto para qualquer tipo de investidor. Eu diria até que tem muitos casos que o próprio leilão, ao ser arrematado, o processo é mais ágil do que uma compra tradicional. Em específico, quando entra financiamento. Em específico, quando entra financiamento. Se você for fazer uma venda hoje de imóvel tradicional, o financiamento vai demorar aí 45, 60 dias para fazer o processo. Olhando até às vezes o momento da caixa, em específico, é o principal credor que existe no mercado. Quando tá o orçamento mais apertado, e aí entra Minha Casa Minha Vida, tem que ter a liberação do subsídio e tal. Às vezes demora 90 dias para você fazer uma venda. Uma arrematação hoje financiada, em 10 dias, 15 dias, você tem um contrato assinado. Ou seja, o processo é mais ágil do que muitas vezes um processo tradicional. Claro, tô falando mais no extrajudicial, né? Mas eu também tenho uma tese de que o mercado, ele tem ainda também uma questão duvidosa, porque, principalmente nós influenciadores aqui, a gente divulga muitos resultados, né? Sim. Você é baseado em resultado. Então você divulga resultado de aluno, resultado de arrematações e tal. E é natural que nós aqui, e os players de mercado, a gente divulga os melhores resultados, obviamente. E a gente foca muito na arrematação, né? E a arrematação é só uma etapa do processo de investimento no mercado imobiliário. Eu tenho uma tese que eu vou defender, que para mim, não existe mercado de leilão. Não existe mercado de leilão. Eu vou entrar no mercado de leilão. Não. Você que tá assistindo, não existe. Você não vai entrar no mercado de leilão. Por quê? Porque leilão é uma etapa do processo. Então, você não entra no mercado de leilão. Você entra no mercado imobiliário através dos leilões. O leilão é uma porta de entrada para o mercado imobiliário. E o que muda falar isso, né? Mas qual a diferença de você falar eu vou no mercado imobiliário ou vou no mercado de leilão? É que se a gente fala mercado de leilão, você fica focado somente na aquisição. Só que a aquisição, ela é uma parte. Você tem uma outra parte, que é o posicionamento do imóvel, seja uma reforma, seja uma mudança. Então você pega, sei lá, uma casa antiga e transforma em estúdio. Você pega
Uma casa velha, você vai demolir, vai erguer ali talvez um kitnets. Então, você tem a etapa de posicionamento do imóvel e você tem a etapa de venda do imóvel. Ou seja, nós estamos falando do mercado de imóveis e não do mercado de leilão. Porque o lucro se realiza depois, né? Ganhar arrematação é só o comecinho de toda uma operação. Exato. Né? Agora, tem um outro ponto a respeito dos leilões que também eu enxergo como uma vantagem, né? Porque a gente pensa nos leilões, você pensa como desconto. Esse 50% de desconto. E claro, isso é o grande chamariz aqui. E a vitrine ativos. Também, né? Você ter tudo Mas tem um ponto que eu acho que é válido a gente pontuar, e em específico para investidores, é que o mercado de imóveis, através do leilão, é acesso. E o que eu quero dizer com acesso, doutora Débora? Me lembro que o ano passado estava indo um imóvel para leilão, um terreno no Tamboré 2, aqui no Alphaville, em São Paulo. Sim. E eu entrei na internet para procurar quanto estava mais ou menos o metro quadrado do terreno. E eu não consegui encontrar. E aí eu procurei imobiliárias para perguntar. E não havia nenhum terreno sendo vendido naquele condomínio. Ou seja, a única forma de você adquirir um terreno naquele condomínio era através dos leilões. Haja vista que o imóvel foi arrematado a preço de mercado na primeira praça. Por quê? Exatamente porque ele se tornou um ativo escasso. Ou seja, por mais que você muitas vezes tenha o dinheiro, você fala assim, não, eu quero comprar este imóvel. Se a pessoa não está disposta a vender, você não consegue comprar. Mas depende do tamanho da mala de dinheiro. Sim, tem uma série de fatores. Mas de uma forma geral, aquele imóvel que provavelmente não iria à venda ou não estava à venda, o leilão passa a ser uma forma de você acessar imóveis que o próprio mercado imobiliário não consegue disponibilizá-lo porque o proprietário não está disposto a vendê-lo. Então, eu vejo também os leilões como uma forma de acessar ativos que o mercado, de uma forma natural, tradicional, não disponibiliza, o que passa a ser algo muito atrativo para o investidor. Principalmente quando a gente foge do padrão, que é apartamentos e casas, né? Porque esses são os queridinhos, claro. em especial de quem inicia no mercado através dos leilões, né? Que é o mais fácil de você precificar, naturalmente, né? Você vai pegar apartamento, você pega, por exemplo, Zona Sul de São Paulo, é extremamente concorrido apartamento. Por quê? Porque é fácil de precificar, todo mundo quer, sabe que tem liquidez. Casa em condomínio é muito fácil, né? Então, quando você começa a sair um pouco desse nicho, desse tipo de ativo, você começa a não ter só um acesso diferenciado, como você começa a entrar num mercado que poucos conhecem. Esse fenômeno acontece também em algumas praias. Eu vou trazer antes de falar sobre algumas estratégias aqui, eu queria compartilhar um pouco sobre o próprio panorama de concorrência dos leilões, né? Tive recentemente num evento onde pude presenciar uma apresentação a respeito de números do mercado, que quero trazer aqui a fonte. É a Leilão Imóvel, que é hoje o maior consolidador que tem é o agregador de leiloeiros. Então, eles têm quase 95% do mercado mapeado. Então, eles têm muitos dados e nesse evento eles estavam presentes. Trouxe alguns dados que eu queria compartilhar. Em 2023, por volta de 15% dos imóveis de leilão foram arrematados. 15%. Nós estamos falando aqui que 85% dos imóveis não foram arrematados. Nível Brasil, isso. Brasil. Em 2023. Né? Ou seja, de cada 100 imóveis, 15 eram arrematados, 85 deles não eram arrematados. É claro que se a gente pegar aqui e dividir isso por regiões, a região sudeste é a região mais concorrida, naturalmente. Né? Até porque você tem uma concentração de capital. Claro. Tá? Então, quanto mais você vai para as extremidades, em especial na parte nordeste e norte, você tem uma concorrência menor. Mas quando a gente fala de concorrência, a gente tem que entender o porquê que os imóveis que eu estou participando têm disputa. Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Né? Isso foi em 2023. Para 2024, fechamento agora de até novembro, inclusive, até outubro, né? Para 2024, esse número caiu para 12,9%. Olha só. Ou seja, quase 87% dos imóveis não foram arrematados. E por que caiu?
Porque você teve um aumento significativo do volume de imóveis que foram para leilão e você não teve um aumento de investidores. Então, essa é uma coisa que a gente já tem que pensar aqui, né? Número 1 é... mas tá vindo muita gente e a quantidade de investidores tá aumentando e a concorrência tá aumentando. Não. Na verdade, é o contrário. Por quê? Porque você ainda tem um volume muito grande represado por conta da pandemia, dos bancos, número 1. E número 2, você também tem um judiciário represado por conta de demanda de processos. Então você tem uma tendência agora, principalmente para 2025... Continuar subindo, com certeza. Então, se nós pegarmos 2013, o ano fechou com por volta de 200... Eu não lembro de cabeça especificamente, mas 215 mil imóveis que foram para leilão em 2013... em 2023. E em 2024, esse número chegou a 270 mil imóveis. Então, subiu aí quase 60, 50 mil imóveis a mais. E você tem uma probabilidade. Inclusive, ontem saiu, não sei se você viu, no próprio Jornal Nacional, dizendo sobre o aumento dos imóveis de leilão. Então, esse é um aspecto importante, né? A pergunta que nós temos que nos fazer não é, tem concorrência? A pergunta é, por que os imóveis que eu participo têm concorrência? Essa é a pergunta. Porque o mercado, por si só, tem muita oportunidade. Aí eu vou um pouquinho mais... O que está em jogo aqui, né? Exato. O que as pessoas estão disputando. Exatamente. Né? O que as pessoas estão disputando. Aí a gente vai entrar um pouquinho mais, que é... Quais são os principais ativos que tem disputa? Apartamento e casa. Quando você vai para terreno, você tem uma disputa um pouco menor. Quando você vai para comercial, industrial fazenda, por exemplo, fazenda você tem uma disputa muito baixa. Até porque a média de valor de fazenda é acima de R$1 milhão. Verdade. E para apartamento, casa... Embora muitas vezes sejam absurdamente lucrativos e boas oportunidades. Assim, os melhores cases que eu tenho... dos clientes, né? São imóveis rurais, viu? De a lucratividade muito alta no final da operação. Altíssima. Muitos imóveis indo com 50% de desconto, mas o valor real, imóvel indo, sei lá, avaliado por 2 milhões, vai por 1 milhão, mas na verdade o valor real é 3, 4, 5 milhões de reais. Então você tem muita oportunidade em área rural. Só que, claro, quando falamos de 1, 2, 3 milhões, nós estamos falando de uma fatia menor dos investidores. A maioria entra em casa de apartamento. E aí, o grande ponto é o seguinte. Naturalmente, quanto menor a faixa de valor, maior a concorrência. R$100 mil, na teoria não é pouco dinheiro, mas para o mercado imobiliário é pouco. Então, só pra gente dar número aqui, aí eu vou para as estratégias, tá? Por volta de 45% dos apartamentos até R$150 mil são arrematados. Então, apartamentos até R$150 mil... 45% deles são arrematados. Então, aqui você tem uma certa concorrência, ok? Por que os outros não são arrematados? Ou porque não estão com preço atrativo, ou porque às vezes fica numa região que não tem liquidez, aí tem uma série de fatores. Só que quando você vai subindo a régua, então, de 150 a 200 mil, isso já cai para mais ou menos 20%. De 200 mil até 300 mil, isso cai para mais ou menos 10%. Acima de 1 milhão... 2,5% dos imóveis são arrematados, doutora. Ou seja, você tem 97%. Judiciais e extrajudiciais. Judiciais e extrajudiciais. Então, imóveis a partir de R$1 milhão, tanto casa e apartamento, 97% deles não são arrematados. Então, um dos filtros que a gente tem que pensar é o quanto eu tenho de recurso para investir ao ponto de eu saber em qual área eu estou entrando. Né? Investidores acima de 1 milhão, claro, tem muito mais vantagem do que quem está iniciando. Agora, vamos pegar a faixa de quem está iniciando. Aí a gente entra, propriamente dita, na estratégia, né? Quem vai precisar mais das técnicas. Exatamente. Então, a primeira coisa que eu percebo é... Às vezes, perdão, interromper, mas às vezes a pessoa até pode disponibilizar, mas prefere diluir risco. Também existe muito isso, né? Prefere fazer várias pequenas arrematações do que uma grande. Então, acho que um dos motivos é esse também. Mesmo grandes investidores, grandes players, né? Optam por esses leilões dos imóveis aí nessa faixa, que é mais acessíveis, são mais acessíveis, né? Fácil. Então, concentrado. Primeira coisa quando vai entrar no mercado é qual é a faixa que eu vou entrar, número 1, e qual é o tipo de ativo que eu vou adquirir. Eu vou de apartamento e de casa. Você está entrando numa área mais concorrida. Eu vou para terreno, áreas comerciais e áreas rurais. Você está indo para uma área menos concorrida. Então, esse é o primeiro ponto aqui para a gente poder olhar. Faixa e tipo de ativo. Quando a gente vai em específico nas faixas mais concorridas, por que os imóveis que eu estou participando estão entre esses 30%, 40% de imóveis e eu não levo esses imóveis, né? Por que eu estou perdendo para concorrência? Então eu vejo algumas coisas aqui.
A primeira delas é que a gente sempre procura, eu vejo muito investidores que procuram aquele imóvel que ele moraria. Então, um dos principais erros é... mas esse imóvel tá bonitinho, eu moraria nele. Então, se você tá... no bairro legal. Se você tá adquirindo para investimento, não importa se você moraria ou não moraria naquele imóvel. Porque não é para você o imóvel. Então, tem uma frase do mercado que é lucro não tem CEP. Se fosse para você morar, claro, faz sentido. Mas o primeiro aspecto o olhar... eu não posso ter um olhar de morador. Eu não posso ter um olhar de aquisição própria. Eu não posso ter um olhar do imóvel que vai ficar para mim. Eu preciso ter um olhar de investidor. E aqui está um ponto muito importante. É preciso que alguém more, mas não precisa ser o seu perfil de pessoa. O que nos faz estar à frente da concorrência é procurar os não óbvios. O que é não óbvio? Então, por exemplo, nós estamos aqui numa região no Jardim São Paulo. Né? É uma região relativamente nobre, né? Uma região... Você pegar aqueles apartamentos sacada reta, apartamentos aí... Esses são apartamentos que são os óbvios. Então, quais não são os apartamentos óbvios? São os apartamentos, muitas vezes, por fora, esteticamente feios, né? São apartamentos que, por dentro, muitas vezes precisam de reforma. Claro. São casas de rua, por exemplo, porque eu vejo muitas pessoas arrematam casa de rua porque ela é mais difícil de precificar. Ela é mais difícil mesmo, porque... Enfim, não é que nem apartamento, você entra no Viva Real da vida lá e... Eu não compro o ativo do jeito que ele está. Eu compro o ativo do jeito que ele estará. Então, eu não compro a forma como ele está sendo anunciado, mas a forma como eu preciso enxergar ele como ele vai estar pronto. Claro. Não posso ter uns olhos de quem quer morar. Exatamente isso. Eu tenho que ter um olho de investidor. Então, o investidor enxerga aquilo que o imóvel vai se transformar. E através daquilo, eu consigo saber que eu posso posicionar o imóvel para um público específico. Então, esse, na minha percepção, é um grande aspecto, né? Um segundo aspecto é que existem 3 principais fatores que fazem a gente estar melhor que a concorrência ou não. 3. Que é liquidez, preço de mercado e o valor da reforma. São os fatores que não envolvem um percentual. Então, por exemplo, leiloeiro. Ele é percentual. Então, se o valor é 1 milhão ou o valor é 100 mil de arrematação, é proporcional. ITBI é proporcional. Escritura não é proporcional, mas o impacto é pequeno. Vou fazer uma desocupação. Costuma ser mais proporcional, não é um valor tão gritante. A não ser que você queira comprar os móveis e tal, mas geralmente emissão na posse é proporcional. Você vai pagar mais taxa de abertura de processo, se é mais caro ou menos caro. Então é proporcional. O que não é proporcional são os valores absolutos, que é valor de venda, valor de reforma e liquidez. E o que eu percebo que é o erro dos investidores ele quer ser conservador nesses 3 aspectos. Então ele faz o seguinte, eu errei muito com isso. Então você faz o seguinte, você fala, puxa, eu quero vender rápido. Aí você fala, vou vender mais ou menos a 10% abaixo do valor de mercado. Aí você fala, puxa, mas e se eu não vender rápido? Então eu vou colocar mais ou menos 12 meses de compra e venda. E eu quero fazer uma reforma no imóvel. Então você aumenta o valor da reforma, diminui o valor da venda e coloca um valor de venda. E aí o que acontece? Você está colocando muita proteção, muito conservadorismo, muita margem de segurança, e isso te faz ficar não competitivo no mercado. Sim. Porque se o seu concorrente, que sabe que se você fizer uma boa reforma e abaixar o preço, você vai vender mais rápido. Então você não tem que colocar 12 meses de compra, você tem que colocar 9 meses. 6 meses. Claro, depende do ativo, né? Claro. Se você quer vender muito rápido, se você pode esperar 12 meses, então talvez você não precisa fazer tanto uma reforma. Você pode colocar um preço abaixo do mercado. Então esse é um tripé que você não pode colocar uma margem de segurança nos 3. Você precisa escolher um e falar, não, eu vou abrir mão aqui do 10% de desconto porque eu vou investir na reforma e não tô com tanta pressa para vender. Claro. Ou se for abaixar o preço e vou fazer uma boa reforma, então eu posso considerar que eu vou vender ele mais rápido. Então o fato de você saber lidar com esses 3 aspectos faz com que você tá à frente. Com certeza. Ó, vou dar um exemplo. Aumenta a sua planilha, né? Acontece muito. Em especial imóveis até 200 mil reais de venda. Eu vejo muita gente colocando, eu vou colocar compra e venda em 12 meses. Gente, imóvel de 200 mil de venda vende rápido. É 3 meses para vender. Vende rápido. Essa forma de desocupação, especial no extrajudicial,
amigável demora às vezes 60, 40 dias, 60 dias. Uhum. Você vira em 3 meses, nós estamos falando de um processo de 6 meses. Se você coloca 12 meses, o que vai acontecer? O seu concorrente que entende essa conta, coloca 6, ele tá com uma margem menor que a sua. Então, você não vai conseguir arrematar. E você vai falar, a concorrência está alta. Então, um segundo aspecto que eu vejo é saber lidar com essas 3 estratégias aqui, né? Com esses 3 fatores. Para definir o seu limite de Exatamente, forma exatamente. Você vai fazer uma reforma boa. Fizemos recentemente uma arrematação em Sumaré, interior aqui de São Paulo, numa casa de um condomínio pequena. Arrematamos por 174 mil, lance único. E investimos um pouco mais na reforma. Gastamos 30 mil reais na reforma. 30 mil reais. Assinamos o contrato, recebemos o contrato hoje, inclusive. Hoje recebemos o contrato de compra e venda para assinar. Nós vendemos esse imóvel do anúncio em 2 semanas. Olha só. Vendemos por 300 e... Não é tão incomum, né? Quando você pega imóveis nessa faixa, com um básico e às vezes com uma reforma simples, assim, trocar um espelhinho, pintar, deixar minimamente bonitinho, você já consegue vender posicionar rápido, ele no mercado bem, né? Exato. Quando não vende rápido, muitas vezes o preço mesmo que tá precificado errado, né? Uma outra estratégia que eu acho que é uma coisa até para quem tá no mercado mais óbvia, né? Que é você não acreditar no valor de avaliação. Né? Claro, sempre, claro. Né? Em todo aspecto, é questionar o valor da avaliação. Vejo que há um grande erro também no mercado em falar, puxa vida, tá indo com 50% de desconto, mas quanto realmente vale? Uma coisa é o valor de avaliação, outra coisa é o valor real de mercado, né? Então, essa é uma terceira estratégia. Muitas pessoas às vezes arrematam e nem sabem quanto vale no mercado, e aí são os aventureiros emocionais, né, que se chama no mercado. Mas uma estratégia quarta, que inclusive nós arrematamos 2 imóveis recentemente, com essa estratégia, em específico no extrajudicial, tá? Que no judicial também tem, que é imóveis sem lance, imóveis que sem lance, certo, que ficam no site do leiloeiro, que ficam lá disponíveis. A gente tem isso no judicial, que é a proposta. Depois você faz uma proposta condicionada, né? Então você tem tanto no judicial, que dá para fazer uma proposta direto nos autos, às vezes pode falar, porque os leiloeiros ficam bravos aqui, né? Mas pode fazer por leiloeiro ou direto. Agora os próprios leiloeiros estão colocando lá, se não for arrematado, vai ficar 90 dias disponível, né? Exatamente para não fazer esse direto, né? Então tem uma oportunidade que eu vejo muito grande, que é imóveis não arrematados no judicial, onde você pode fazer uma proposta condicionada. E aqui eu vou dar a dica que eu pratico isso, tá? Certo. Qual que é a grande sacada? É você acompanhar o imóvel. Acompanhar o imóvel. O que a gente costuma fazer? Você olha, não deu viabilidade, o que a gente faz? Descarta o imóvel. Então, a estratégia que eu tenho utilizado, tem dado muito certo, eu não descarto o imóvel. Eu vou acompanhar este imóvel. Quando você encontrar ali uma boa perspectiva, mas ele ainda não deu certo totalmente. Exato. Então, esse caso aí, por exemplo, era um imóvel que valia 1.200.000, 1.300.000 de venda, e ele estava no leilão por 780 mil. Entendi. E ele tinha ido para leilão algumas vezes, porque a gente acompanhou o imóvel. E aí ele foi para leilão, e a 780 mil, eu acho que era a 3ª ou a 4ª vez que ele tinha ido para leilão. E aí não teve lance, até porque a margem era um pouco mais curta, se você colocar as despesas e tal. Sim. O que nós fizemos? Entramos em contato com o leiloeiro e fizemos uma proposta de 650 mil. E a nossa proposta foi aceita. Uau! Ou seja, arrematamos sem concorrência, um imóvel que vale 1,3 milhões por 650 mil. Por quê? Porque nós acompanhamos o imóvel no extrajudicial, que é uma modalidade... Dificilmente você tem isso, né? E fizemos uma proposta pro leiloeiro e ele levou pro credor e o credor falou, tá aceito. Né? Então arrematamos sem concorrência dessa forma. Então, o que eu percebo é que o investidor precisa ter um olhar para o mercado de imóveis de leilão diferente do tradicional de fiz a conta, não deu certo, eu descarto e etc. Então, o fato da gente acompanhar fez com que a gente desse um lance. Claro. Fizemos uma proposta e levamos. Já fizemos a desocupação em 20 dias, já temos a posse do imóvel. E o imóvel já está, inclusive, já estamos colocando à venda esse imóvel. Foi há 30 dias atrás. Por quê? Porque nós acompanhamos as oportunidades e não simplesmente descartamos ela. Porque o credor, ele precisa tirar o imóvel do estoque. Claro. O que importa para o credor é dinheiro. O banco é de saber de dinheiro.
O banco, para ele, um desconto e o dinheiro em cash faz todo sentido, né? Imagina. No patrimônio líquido do banco, o imóvel ele entra como passivo. Ou seja, o banco precisa ter, em especial fechamento de mês, o banco precisa ter um patrimônio líquido maior. E aí ele precisa tirar o imóvel do estoque. E para isso ele precisa dar vazão. E aí tem grandes oportunidades. Exatamente. Quase sempre, na verdade. Eu diria que quase sempre esse valor baixa muito, né? Inclusive... Mas você vê que foi uma vez, foi a segunda, na terceira faz uma proposta. Inclusive nós arrematamos, quando eu falo nós, porque arrematamos junto com os alunos, né? Claro, a mentoria, que é o nosso grupo de... a gente chama de GA, que é o grupo de arrematadores. Onde os alunos entram e nós arrematamos juntos. E muitas pessoas, né, Bruno? Nesse último GA, nós estamos com 50 cotistas. E eles participam ativamente desse processo. A gente compartilha a estratégia que nós arrematamos, falamos como que foi. Então, eles conseguem ter acesso a toda essa estratégia nossa. Inclusive, no pós-arrematação, a gente divulga tudo que está sendo feito, todo o cronograma, passo a passo. Então, até para um investidor que muitas vezes tem um pouco de receio, né? Puxa, tem medo de arrematar sozinho e tal. Claro. É uma alternativa, porque você consegue entrar com um recurso menor, né? É uma cota. A cota hoje é 50 mil reais a cota. Você consegue entrar com uma cota e a gente faz todo o processo. Claro, tem uma equipe por trás, né? Nós temos uma PJ, arremata pela PJ, modalidade SCP. E fizemos, inclusive, essas 2 arrematações dentro do GA. Muito legal. E os cotistas podem acompanhar, que essa é uma modalidade bem interessante no mercado, onde você consegue levantar recurso através dessa... Porque esse modelo SCP é um modelo que ele protege, né? Ele é um modelo que o cotista entra como participante, tem o seu sustensivo, né? E o aluno pode acompanhar isso. Ele vê na prática isso, se sujeita, né, à rentabilidade de um imóvel que vale mais. Isso é bem interessante também. Exato. Porque a gente acabou de ver, você mesmo trouxe, né, que os imóveis, então, ali na faixa de 250 mil são mais concorridos, né? Muitas vezes, por ser mais concorridos, podem trazer um pouco menos de lucro, embora tenha liquidez maior. E você juntando um grupo maior, você consegue se expor aos imóveis que têm, às vezes, uma lucratividade maior, menos concorrência. E ganha na mesma proporção, só investindo seus 50 às mil. Vezes Genial. Um investidor com 1 ou 2 cotas, 50, 100 mil, se expõe a um imóvel de 700 mil, 1 milhão, 2 milhões de reais. Ou seja, ele consegue fugir da concorrência tendo um retorno alto e tá ali, e claro, né, confiando um recurso numa equipe que já tem experiência de mercado, né? E ainda tem isso, a questão da administração que faz toda a diferença. Perfeito, né? Com certeza. Claro, isso a gente faz hoje só para alunos, exatamente porque os alunos entendem como funcionam os leilões, né? É difícil abrir isso de uma forma geral, porque as pessoas não conhecem, então os alunos já têm maturidade ali, já entendem, e eles podem entrar junto, enfim, e a gente, é um processo que ele acompanha, entende, não só investe no mercado, como ele consegue acompanhar o que acontece com o ativo, com relatórios, etc. Isso. O fato do aluno do mentorado já conhecer, já ter um nível de consciência. Entender as limitações, as possibilidades, até onde vai, até onde não vai, tudo isso faz toda a diferença, né? Até na tranquilidade de você. E o programa é um programa facultativo, né? Tá disponível para o aluno. Ele entra, ele aprende. Tem muitos alunos, inclusive, que fazem as suas arrematações, mas pega uma pequena parcela do seu patrimônio e aloca ali exatamente porque ele quer estar mais perto, ele quer... Tem um retorno, naturalmente, né? Tem um retorno que a gente entrega pro cotista. Não é só ver, né? Ver é um bônus, né? O principal ali é ele poder ter um retorno. Claro. Que essa é uma outra coisa que a gente fala do investimento, propriamente dito, né? Que é o mercado de imóveis... Que a gente já entra na nossa... nossa próxima pauta. Eu nem sei quanto tempo que a gente tá aqui, não sei qual que é o... Estamos nos encaminhando já para encerrar. Já deve fazer aqui uns 45, 50 minutos. Falei pra você que eu falo. Não, mas quando o conteúdo tá bom, a gente nem sente o tempo passar. Eu tenho certeza aí que quem tá nos acompanhando em casa tá super aproveitando aqui, né? Pra gente finalizar, então, vamos abordar... A gente acabou tangenciando bastante, né? Falar de leilões de imóveis enquanto investimento. A gente tocou nessa pauta muitas vezes. Tem algo que você queira acrescentar que a gente não adentrou com profundidade? Eu quero falar um tópico que eu percebo no mercado, e principalmente pelo fato de eu ter um volume de pessoas ali pelas redes sociais e tal. Então, eu acompanho muitos comentários. Sou eu mesmo que respondo os comentários do meu YouTube, do meu Instagram, o meu direct. Eu gosto de estar ali exatamente para entender o movimento, né? E uma coisa que eu
tenho percebido muito são as pessoas falarem, por exemplo, eu não entro no mercado de leilão se não for para ganhar mais do que 30%, 40%. No mínimo 30%, 40%, né? E isso acaba sendo um tanto quanto, eu diria, não preocupante, mas isso foge um pouco da realidade do que o mercado pode entregar. Porque é uma fantasia a respeito do 50% de desconto, né? Você tem 50% de desconto, mas você tem várias outras despesas na transferência do imóvel. Natural, né? Você paga leiloeiro, TBI, custas cartorárias, precisa reformar, paga condomínio, IPTU durante o período. Enfim, tem uma série de custos. Eu creio que isso tem alguns fatores, eu vejo 2 principais fatores. Um é porque, claro, falei dos influencers, né? Fulano meu arrematou com X%, e a gente faz aquele, Sim. né? Mas tem um processo, então a gente tem que ter o processo como um todo, esse é um. A arrematação, doutora, eu vejo o seguinte, a arrematação alimenta o ego, enquanto a venda alimenta o bolso. Né? Mas hoje a métrica do mercado é a arrematação. A métrica do mercado não é o lucro, não é a venda. A métrica do mercado é a arrematação. E nós somos medidos por isso, né? Quando você chega para um expert, qual a primeira pergunta que a gente faz? Quantas arrematações você já fez? Então a métrica de mercado é número de arrematação. E não necessariamente número de arrematação significa um ganho ou um crescimento muito grande, né? Então eu acho que esse é um primeiro tópico, né? Mas o segundo tópico que eu percebo, o primeiro imóvel que qualquer pessoa, na minha percepção, deve iniciar no mercado, claro, com um patrimônio um pouco menor, são os leilões da Caixa. Por quê? Porque são mais simples, financia, e tem uma série de fatores aqui. Só que quando você faz uma arrematação alavancada, que é o financiado, o lucro, ele é muito maior. Então, não é difícil de você ter, nos leilões da Caixa, de forma financiada, não é difícil você ter 50% de retorno, 70% de retorno, 100% de retorno limpo. E aí, o que eu percebo no mercado? Se a gente comparar com o mercado financeiro, né? O mercado financeiro, para você começar, você começa geralmente no Tesouro Direto, nos CDBs dos bancos, que você tem as menores rentabilidades. Então, a Selic hoje está, acho que 11,25. Então, você vai ganhar aí 12% ao ano no bruto. No líquido vai dar 10%, menos que 1%. Aí, o que acontece com o investidor? Ele começa pequeno, Tesouro Direto, aí depois ele vai para o CDB, uma LCI, uma LCA, CRI, CRA, aí ele sai um pouquinho aqui da renda fixa, aí ele vai para um fundo. Começa nos fundos. Aí ele vai em fundo de renda fixa, um fundo multimercado, aí começa a dar 150 do CDI, 200 do CDI, ele começa a crescer e aí ele parte para renda variável. Aí ele vai na renda variável, começa a trabalhar com dividendos, aí ele consegue pegar aí através das casas de análise, né? Ele pega aí uma subida de um papel, e aí ele começa a ganhar. Então ele começa pequeno e vai escalando. E vai escalando o ganho, Então a referência que ele tem é geralmente... Sempre adotando mais risco, né? Isso. Mas a referência que ele tem geralmente é o quê? Tesouro Direto ou CDB. Que rende aí seu 0,7, 0,8 por mês. Então ele começa pequeno e ele vai pro maior. Nos leilões é o contrário. Então ele começa onde? Pensando em financiamento, na Caixa. Verdade. Aí ele chega na Caixa e ele arremata com 50%, 70% de retorno. E aí ele experimentou algo muito grande. Só que, qual que é o ponto? É que a Caixa não é escalável. Por quê? Porque você depende de crédito, e o crédito não é infinito. Exato. Você pode ter 500 mil de crédito, 1 milhão, mas se você arrematar 5 imóveis de 100 mil, o seu crédito acabou. Então, não tem como você escalar, ganhar 50% sempre. E aí, nos leilões é ao contrário. Você começa com 50 e quando você vai para a vista, você vai ganhar quanto? 20. Exato. 25. E aí eu percebo que as pessoas, elas ancoram no 50 e elas falam, não, eu não aceito menos que 50. Tudo bem, mas aí você não consegue escalar. Sim. E aí as pessoas, elas se encantam com um número que não é factível a médio e longo prazo. Você não sustenta isso a longo prazo. Se a gente pegar Warren Buffett, que é o maior investidor que existe, a média dele de retorno é 19,8% ao ano. Claro. E aí vem um investidor e fala, eu não aceito menos que 30. Não é sustentável isso, né? Eu acho esse número fantástico, tá, doutora? Porque se você pegar a história de José do Egito, ficou famoso como José do Egito, né? Depois saiu a novela e tal. José do Egito, quando ele é nomeado governador pelo faraó, qual que é o número que o faraó
Não sei se você vai lembrar, né? Mas aqui a audiência provavelmente vai saber. Qual é o número que o Faraó fala? Quer dizer, que ele sugere, vamos guardar X, vamos poupar X de toda a nossa produção durante 7 anos, né? Não sei se é que acho que tem um delayzinho, né? Mas se a audiência puder responder aqui, qual que é o número que José fala? Precisa guardar X de toda a safra durante 7 anos, de vacas gordas, né? De fartura, porque durante 7 anos... depois de... Não teremos. Não. Mas tudo bem, eu falo aqui. E ele fala, guarda 20%. Então 20% é um número mágico. Ele é um número mágico, 20%. Se a gente pensa uma coisa ainda. José guardou 20% de uma nação, da produção de uma nação durante 7 anos. Ou seja, 1/5 de uma produção de uma nação durante 7 anos sustentou, durante o mesmo período, todas as nações da Terra. Então, eu vejo um poder muito grande nos 20%. Warren Buffett tem uma média de ganho de 20%. Claro. Ou seja, se eu vou pro mercado imobiliário de leilão e eu tô querendo 40%, 50%, isso é completamente fora da realidade, isso não é sustentável. Então, um número muito bom para o mercado de imóvel de leilão é 20%. Porque hoje o mercado de renda fixa vai pagar 10% líquido. Precisa ter essa visão de perspectiva. Exato. Pensar nas suas outras alternativas aí e comparar. Porque Exato. faz parecer como se 20% ao ano fosse pouco. Exatamente. Essa expectativa a respeito do retorno, ela precisa ser balizada. Qual que é um bom retorno para o mercado de imóvel de leilão? 20% é um excelente retorno. 25%, nós estamos falando em 2,5 vezes a mais do que a taxa Selic. Isso porque a taxa Selic está 11, né? Porque se ela for para 6, para 7, para 8, nós estamos falando em 3 vezes, quase 4 vezes o retorno da taxa Selic. E a garantia do mercado de leilão, do mercado de imóveis, é o próprio imóvel, né? É o próprio imóvel. Você arremata, mas eu demorei. Mas você tem um imóvel ali, o imóvel é a própria garantia do negócio, né? Então, de perspectiva de investimento, eu particularmente, sendo sócio de um family office, não enxergo hoje no mercado risco-retorno como o mercado de imóveis de leilão. Não existe. Hoje não consigo enxergar com a segurança que tem, com o que o mercado tem e o que ele pode entregar através deste mercado. E claro, né? Sugiro que seja ou uma capacitação, né, através de uma mentoria e tal, ou um próprio assessor, né? Que faça o trabalho aí. Com certeza. Que possa... Especialmente para as primeiras, né? Exatamente, né? Possa ter uma ajuda. Porque se aventurar também no início é loucura. E a ancoragem da caixa, né? Claro. Eu gosto de falar que é a mãe caixa, né? Mãe Puxa caixa. Vida, 5% de entrada mãe caixa. Isso quando não tem promoção de meses aleatórios, que ela dá 0% de entrada. 100% de financiamento. 100% de financiamento. É um negócio... Uma facilidade... fora da realidade, né? Mas, de novo, na minha percepção, o caixa ele é bom, mas dificilmente você vai conseguir sustentar isso a longo prazo, porque o crédito, em algum momento... E você não consegue necessariamente reaplicar exatamente o valor que você recebeu daquela transação. Então, você recebeu 200, não necessariamente você vai conseguir reaplicar aquele dinheiro. Tem algum momento que você vai precisar diversificar isso. E aí, a longo prazo, entra uma questão de diversificação de portfólio. Dá para ter imóveis da Caixa? Sim. Mas precisa ir para outros tipos de ativo. Precisa ir para um leilão judicial, que inclusive, na minha percepção, é onde está o ouro ali. Porque você tem vários ativos que você não tem no extrajudicial, né? Que é o que eu falei do acesso e tal. Em algum momento você tem que colocar um judicial no seu portfólio, um extrajudicial de outros bancos, aí como Banco Itaú, Banco Bradesco. E sair um pouco, porque a Caixa ela vai ser uma parte. Não dá para ela ser... eu vou manter 50% de ganho. É uma ilusão. É uma ilusão. É uma ilusão. É verdade. É só pra você experimentar. É dar o pirulito e tirar o pirulito da criança. É assim que a Caixa faz. Fazer operações mais lentas, né? Sim. Se você fala, olha, eu quero só 50%, então acostume-se a ter uma arrematação em curso talvez só. Não tenha... Exato. Então é isso, muita sorte nas suas arrematações, muito obrigada. Se quiser deixar também a sua rede social aí pro pessoal. Tá, quero agradecer mais uma vez pelo convite, agradecer pela audiência, pela paciência aqui de todos. Vou deixar aqui, meu Instagram é @BrunoLucarelliOficial e o meu YouTube, Bruno Lucarelli também. Respondo todas as perguntas lá, respondo todos os directs, os comentários, faço questão disso e, enfim, vou deixar disponível também a apresentação aqui. Claro. E claro, né? Inclusive, tenho as mentorias, eu abro sempre as turmas da mentoria, abro os grupos de arrematação para os alunos, enfim, estou à disposição. Quero poder
compartilhar e multiplicar tudo isso, né? De uma forma simples, onde todo investidor que tem desejo de entrar possa usufruir desse grande mercado que a gente tem aqui. Com certeza, democratizando informações e acessos aí sobre leilões. Muito bom.